Do E Corinthians. vamos falar da matéria, Alan, o programa inteiro é dedicado à matéria hoje aí. A gente começa... É tanta coisa para falar. muita eu coisa. separei aqui, eu Mas li tudo mais de uma importante, vez né? a reportagem e, cara, não dá para falar de tudo, né? Não dá. Não dá, é muita coisa. Porque é muita coisa, né? Mas eu acho que antes da gente falar exatamente da gestão do Edinaldo, se a gente puder fazer um preâmbulo, porque já é um histórico na CBF, né? Não ensinar... Não veio do nada isso. Não. Já é uma Isso coisa aí. que está enraizada lá dentro, né? Exatamente. Esse panorama, assim, de antes dessa gestão aí, quando é que começa o negócio a descambar, a virar essa farra? Quando que dá o clique nessa galera que fala, meu, isso aqui é uma máquina de dinheiro? Até 89 é o ano-chave para essa mudança. Até 89, CBF vivia em penúria financeira, dependia de recurso público federal da loteria, era subvencionado pelo dinheiro da loteria federal e faltava dinheiro para tudo. Vocês são jovens, mas talvez Nem vocês vão tanto, se lembrar, né? o alfinete talvez nem tanto. Em 87, a CBF não tinha dinheiro para organizar o Campeonato Brasileiro. Aí fizeram aquela Copa União. Copa Que é uma discussão que até teve a hoje. confusão. Até hoje dá problema aquilo lá, porque aí teve o Sport, Teve Recife com Flamengo, o Flamengo, enfim. O esporte ficou essa ganhou briga. na justiça comum, né? Exato, e os E flamenguistas nunca aceitaram É. isso. Enfim, né? Mas enfim, era uma bagunça a CBF. O Ricardo Teixeira assume em 89, Ricardo Teixeira naquela época era o genro do João Avelange, poderoso Isso. presidente da FIFA naquela Isso. ocasião. E o Ricardo Teixeira faz uma tacada magistral, né? Para o bem e para o mal. Por quê? Ele se associa a CBF ao marketing esportivo que estava em crescimento, né? Ele já existia, mas estava em crescimento naquele fim dos 80 para os 90, e ele retira qualquer verba pública. Ele dispensa a verba da Loteria Federal. Por que isso? Porque ele não quer ser investigado, porque ele sabia que se tivesse dinheiro público na CBF, o Ministério Público e o Tribunal de Contas iriam sempre ficar de olho na CBF. E ele não queria isso. Ele tira. Até hoje a CBF nunca mais recebeu um centavo de dinheiro público e eles não querem receber Mas também, por né? conta disso. E faz uma parceria com a Trafic, do empresário J. Ávila, que trouxe os outdoors de beira de gramado para o Brasil e tal, isso nos anos 80, e a empresa explodiu de sucesso e de arrecadação, enfim. Ele faz essa parceria, Ricardo Teixeira J. Ávila, contrata empresas de marketing vultosas, e aí um contrato da Nike em 96, foi um marco, né? Sai a Umbro, entra a Nike com valores estratosféricos e tal. Então, o Ricardo Teixeira monta essa máquina de ganhar dinheiro que é a CBF. Isso vem até hoje. E aí, claro, suspeitas de desvio de recurso, né? Sempre houve isso, jornalistas batendo nisso, etc., até o FIFA-Gate. Em 2015, Estados Unidos, eles perdem a Copa para o Catar, né? Foi aí que surge, né? Eles não se conformavam de ter perdido a Copa para um país minúsculo no meio do deserto, que não era nem possível ter jogo durante o dia, no caso do calor, né? Isso. E começam a investigar, e vem aquela série de falcatruas, enfim, prendem o Ávila em Miami, o Ávila vira um delator, entrega todo mundo, Marinho é preso na Suíça, enfim, aquela coisa que a gente já sabe, né? Ricardo Teixeira é banido do futebol, proibido de sair do país até hoje. Como Marco Polo também. Marco Polo na sequência também, né? Também é banido. Também. E aí, enfim, e aí, nesse contexto todo que o Edinaldo assume em 21, depois da queda do Caboclo, que aí tem presidências em pequenos intervalos, né? Depois da era Ricardo Teixeira, que é longa, 15 anos mais ou menos. Tem o tal do Nunes. Vem o Nunes, vem o Marinho, Nunes, Marco Polo, Nunes de novo, Caboclo cai com escândalo de assédio sexual, né, em 2021. Edinaldo assume como interino. E aí entra. E por que o Edinaldo? Essa é uma questão, assim, o Edinaldo, ele é muito bom de articulação no bastidor do futebol, né? Ele não vem de agora no futebol, ele tem um histórico longo no futebol baiano, ele foi presidente da Federação Baiana durante 20 anos. E foi jogador, né? Eu fiquei sabendo Tentou pela ser um sua lateral reportagem. esquerdo, tentou ser a Imagina, carreira de ele lateral devia jogar pra esquerdo, cacete, velho. em Vitória da Conquista, no sul da Bahia, não deu muito certo. Pior que o Bidu. Acho que o talento dele era para outras Pra outra coisas, coisa, né? né? Não era para ser jogador. E aí começou a carreira de cartola na federação nos anos 90, vira presidente,
Enfim, é assim que ele surge. Na queda do Caboclo, em 21, o Nunes assume, mas o Nunes estava muito debilitado já pela idade mesmo, porque o regulamento, o estatuto da CBF prevê que qualquer vacância da presidência, quem assume é o vice mais velho. São 8 vices, não é um vice só, são 8. O vice mais velho assume interinamente até a próxima eleição. E era o Nunes, mas o Nunes estava muito debilitado e ele aceita sair do cargo e dar lugar ao Edinaldo. O Edinaldo costura esse apoio no bastidor com o Marco Polo junto. É um conchavo todo aí, Essa né? costura é feita, inclusive, na casa do Marco Polo aqui em São Paulo. Marco Polo, mesmo banido do futebol, ainda tinha uma ascendência grande dentro da CBF. E assim ele é escolhido. Só que depois o Edinaldo trai todas essas pessoas. Hoje são todos contra ele, né? Porque ele trai acordos, enfim, é bastante caótico. A gestão de Edinaldo é sempre um caos em cima de caos. Ele escolheu uma galera para ficar com ele. Por isso, talvez, que metade saiu, né? Por esses monitoramentos, né? Que ele fazia também. Eu acho que muita gente ele descobriu que estava de contra ele, né? E ele é um cara que, tipo, não sabe, tipo, agregar todo mundo, né? Ele separa os dele e vida que segue, né? E ele assume exatamente quando? Eu não lembro. Ele assume em agosto de 21, interinamente, porque ainda tinha o mandato do Caboclo, né? Então ele assume um mandato tampão aí, até março de 22, quando ele é eleito, aí sim, presidente, aí é efetivo até agora. Então ele assume efetivamente no ano da Copa do Mundo. No ano da Copa do Mundo. E aí começam a destrinchar aí pela reportagem. Deu tempo dele organizar bem as mamatas para a Copa do Mundo, né? Nossa, que Como coisa, é que foi? Vamos começar por aí, que Fala aí... pra nós, o trem da alegria. Foi um trem da alegria. Mas sempre foi assim? Então, também a justiça seja feita, né? O Edinaldo também não inaugura esse modelo. Isso vem do Ricardo Teixeira de novo. Ricardo Teixeira, lá em 98, ele levou desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para assistir a Copa do Mundo na França. Inclusive, a CBF tinha processos judiciais correndo nas varas que esses desembargadores estavam lotados. Enfim, um conflito ético bizonho, assim, né? Quer dizer, então, o Edinaldo não inaugura esse modelo, só que ele eleva esse trem da alegria... Faz um upgrade. À enésima potência, justo. Né? Dá uma atualizada no software bonita, né? Bonita. Rapaz...